Salve, salve galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Espero que vocês estejam bem em meio a toda essa situação. Aqui o professor Giordani para te ajudar a revisar aí vocês da turma 131, CCABR, a revisar um pouquinho sobre a segunda lei de Mendel. As leis de Mendel são leis que explicam a transmissão de informação genética entre gerações, ou a transmissão de informação hereditária. As leis de Mendel, formuladas a partir dos estudos de Gregor Mendel, com ervilhas no século XIX, ajudaram a dar o pontapé inicial dessa ciência tão importante, tão atual, cada vez mais relevante, que é a genética. Nós vimos no vídeo anterior que a primeira lei de Mendel, ela trata da segregação, a segregação dos alelos na formação de gametas. Você aprendeu que quando ocorre a formação de gametas, os fatores, e hoje nós chamamos esses fatores de genes, eles se separam, sendo que cada tipo de gameta vai receber um fator ou um alelo de cada gene, tá bom? Portanto, o termo segregação faz referência à primeira lei. O que Mendel fazia, e de forma muito inteligente, por sinal, tá? Era estudar uma característica de cada vez, um caractere por vez, de modo que a gente chama esse tipo de herança, esse tipo de situação de monohibridismo. Monohibridismo é o estudo de um caractere por vez. Quando estudamos apenas um caractere, e o que Mendel tinha proposto era que cada característica é condicionada por um gene que possui alelos, e cada indivíduo possui dois alelos daquele gene. Os indivíduos podem ser, nesse tipo de situação, azão, azinho, azão, azão ou azinho, azinho. E a gente usa esse símbolo, a letra A, mas pode ser qualquer símbolo, qualquer letra, tá bom? Vamos usar a letra A, que é a mais usada. Azão, azão, homozigoto dominante, azinho, azinho, homozigoto recessivo, azão, azinho, heterozigoto. Quando a gente tem monohibridismo, existe apenas um tipo de híbrido. Híbrido é conhecido também como heterozigoto, tá bom? O que Mendel se propôs a fazer é analisar, ou foi analisar, duas características ao mesmo tempo, at the same time, beleza? E quando ele analisa duas características ao mesmo tempo, ele chama isso de dihibridismo. Depois você vai entender um pouco mais aqui embaixo que nessa situação os heterozigotos podem ser duplos heterozigotos, por isso dihíbridos, porque eles podem ser heterozigotos ou híbridos para os dois genes estudados. Mendel continuou estudando ervilha e ao invés de estudar só a cor ou, por exemplo, só a textura da semente, ele estudou as duas características together, juntas, tá bom? E quando ele estuda as duas características juntas, ele analisa a segregação dos genes para as duas características. Vamos chamar de genes A os genes para a cor da semente e genes B os genes para a textura da semente. Na realidade, Mendel estudou ervilha e percebeu que havia cores amarelo e verde. Mas como a minha caneta verde não fica com muito contraste e a amarela fica com menos contraste ainda, eu mudei para vermelho e azul porque eu faço o que eu quiser, o vídeo é meu. Então vamos lá. Os genes, o gene azão, alelo azão do gene A condiciona a cor vermelha, tá bom? Acompanha comigo. O alelo azinho condiciona a cor azul. Para o formato ou para a textura da semente, o alelo Bzão, vamos chamar assim, ele condiciona o formato ou textura lisa, enquanto o alelo Bzinho, textura rugosa. Então, a semente, seja ela vermelha ou azul, ela pode ser lisa ou rugosa. Então, quem condiciona a textura é um gene independente do gene A, tá bom? Localizado em outra posição no genoma ali da ervilha. Beleza? Então vamos lá, gente. A pergunta é, inicial, o gene A e o gene B são independentes quanto à segregação? O que Mendel propôs na primeira lei? A segregação deles, os alelos vão se separar de forma independente? Ele pensou, vamos testar, let's check it out. O que ele fez? Ele pegou uma linhagem, vamos subir um pouquinho, ele pegou uma linhagem de ervilhas, olha só, azão, azão, bezão, bezão, então vai ser vermelha e lisa. Uma linhagem que se
intercruzou, quer dizer, indivíduos ou plantas que cruzaram apenas entre si, vermelho liso, por muitas gerações, até isolar, tornar essa geração pura, ou parental, geração P, e uma linhagem de plantas com semente azul e rugosa, portanto duplo recessivo, tá bom? E ele cruzou essas ervilhas, uma linhagem totalmente vermelha lisa com uma azul rugosa. O que aconteceu? A geração seguinte, o F1, era totalmente vermelha lisa como a geração parental, um dos progenitores da geração parental, correto? Totalmente vermelha lisa. O que ele pensou? Nossa, aparentemente não há independência entre A e B, porque pensa comigo, gente, se eu tenho, olha só, vamos subir um pouquinho aqui, se eu tenho na geração seguinte apenas vermelhos lisos, aparentemente sempre que o indivíduo for vermelho, ele vai ser liso, o que se comprovou aqui. Então, aparentemente, o vermelho acompanha o liso, eles são ligados, eles estão sempre juntos. A segregação deles acontece de forma ligada. Só que Mendel não sossegou. Percebe isso daqui? Ó? Uma pergunta, só um exemplo que pode parecer bem simples, realmente talvez te ajude. Toda pessoa de pele negra vai ter cabelo encaracolado? Se toda pessoa negra tivesse o cabelo encaracolado, eu podia dizer que os genes estão em ligação, estão ligados, eles não são independentes. Mas você percebe que existem pessoas negras com cabelo liso e pessoas de pele clara com cabelo encaracolado, então eles não estão ligados. A questão de frequência tem a ver com um outro assunto, mas você não tem sempre um gene ligado ao outro. Só que Mendel, nessa situação, aparentemente havia uma ligação. O que ele fez? Ele pensou, eu vou cruzar dois indivíduos ou indivíduos dessa mesma F1. E ele pegou plantas azão, azinho, bezão, bezinho e cruzou com plantas azão, azinho, bezão, bezinho. Professor, uma pergunta então. Por que eles são azão, azinho, bezão, bezinho? Olha só, se o indivíduo é azão, azão, bezão, bezão, que gametas ele vai formar? Se o indivíduo é azinho, azinho, bezinho, bezinho, que gametas ele vai formar? Então, pensa comigo. No gameta da planta eu vou chamar de modo geral de anterozoide, tá bom? O gameta vai conter apenas um dos alelos de cada gene. Um dos alelos de cada gene. Então, se a planta é azão-azão, ela vai mandar apenas o alelo azão. Se ela é bezão-bezão, apenas o alelo bezão. De modo que todos os gametas dessa planta são azão-bezão. De novo, gente, o gameta contém apenas um alelo de cada gene. A planta azinho, azinho, bezinho, bezinho só pode formar gametas com azinho e bezinho. Gameta sempre contém a metade da constituição genética. Então, nesse caso, essa questão de formar gametas é um capítulo bem à parte, bem importante, que nós fazemos e comentamos em outro momento, tá bom? Então, juntando azão, azinho, bezão, bezinho, geração F1, toda ela é vermelha lisa. Tá? Aparentemente uma ligação entre vermelho e liso, entre azul e rugoso. Só que Mendel foi inteligente, ele fez o quê? Ele cruzou essas plantas vermelho liso e obteve na F2 uma variedade. Aí fica legal, vejam só. Ele observou que havia sementes vermelhas lisas, mas também vermelhas rugosas, sementes azuis lisas, mas também sementes azuis rugosas. E ele concluiu, olha só, importante, que nem sempre que a cor vermelha está presente, a semente vai ser lisa. Você pode ter vermelho rugoso. E nem sempre que o azul é a cor da semente, ela vai ser rugosa. Portanto, aqui mostrou uma independência entre a segregação dos alelos A e B. Gente, entendeu isso daqui por enquanto? Essa segregação, ela é importantíssima. A segregação entre os alelos A e B. O que ele concluiu? Vejam só. Se a segregação é independente, se os alelos podem se misturar, cor e textura, quer dizer que existe uma independência entre os alelos. Só que ele observou o seguinte, não havia uma proporção igual 25, 25, 25, 25, mas a cada 16 sementes, 9 eram assim, com pelo menos um azão e um bezão, correto? 3 em 16 eram assim, com pelo menos um azão e a textura rugosa. 3 em 16 com a cor recessiva mais a textura dominante, tá? E 1 a cada 16 era azul e rugosa, duplo recessivo, tá bom? Por que essa proporção diferente? A gente vai explicar na sequência, tá bom? Beleza? Então vamos adiante.
Chegando nesse quadro aqui, que é um quadro bem importante, tá? Dá uma visão geral nele, beleza? A gente já volta para poder fazer todo ele, tá bom? Vamos tentar explicar um pouquinho melhor como foi esse cruzamento. Voltando aqui, ó, pegando dois indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, ok? Cruzando eles. A pergunta importante é: que gametas esse indivíduo dihíbrido? Dihíbrido por quê? Porque ele é duplo híbrido, ele é duplo heterozigoto, por isso o termo dihibridismo, tá bom? Beleza? Acontece quando a gente tem duas características ao mesmo tempo. Olha só, se ele é azão, azinho, bezão, bezinho, vamos tentar formar gametas com a seguinte regra em mente. No gameta vai apenas um gene, um alelo de cada dupla. Então vamos combinar A e B, tá bom? Quais são as possibilidades? Eu pegar esse Azão com esse Bzão, o Azão com o Bzinho. Aí troco o Azinho com o Bzão e Azinho com o Bzinho. Tem mais alguma possibilidade, gente? Existe mais alguma combinação possível? Hã? Não, ok? E os gametas, eles se formam em proporções iguais. Então é correto dizer que o indivíduo dihíbrido forma gametas em proporções iguais, 1 para 1 para 1 para 1. Isso é importante, cai em questão isso daqui, tá bom? Então, se os dois são dihíbridos, os gametas que uma planta forma e os gametas que a outra planta forma são iguais. A planta forma gametas assim e assim. Então, perceba que isso daqui é um quadro de Punnett, apenas maior, porque a quantidade de gametas aumentou, porque estudamos duas características ao mesmo tempo. Tá? Gametas azão, bezinho, azinho, bezinho para os dois. Vamos juntando então? Se você juntar esse com esse, vai dar azão, bezão. E você vai fazer depois a mesma coisa para todos. Junta a gameta de linha e coluna, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna e assim por diante. E quando a gente faz essa junção, a gente percebe o seguinte, olha só, vamos até o final aqui, tá bom? O que eu fiz? Eu apenas juntei os gametas em cada quadradinho, gameta de linha e coluna. E juntei, né? A com A, B com B, A com A, B com B. Quando a gente conta aqui, a gente vê que todo indivíduo que tem pelo menos um azão e um bezão, ele vai ser vermelho liso. Pode ser azão, azinho ou azão, azão, bezão, bezinho, bezão, bezão. Tem pelo menos um azão e um bezão, é vermelho liso. Se a gente contar, são 9 indivíduos, 9 sementes assim, tá? Por isso, num total de 16, 4 vezes 4, 16, eu vou ter 9 em 16 vermelhas lisas. Agora, se eu tiver um indivíduo que tem o gene dominante para a cor, mas o recessivo para a textura, eu vou ter vermelho rugoso. Eu tenho um indivíduo assim, 2 indivíduos assim e 3 indivíduos assim. Portanto, 3 em 16 são a segunda classe fenotípica, pelo menos um azão e o recessivo para a textura. Vou fazer o inverso. Recessivo para cor e dominante para textura vai ser azul rugoso. Eu tenho aqui, ó, esse indivíduo é azul rugoso, esse é azul rugoso e esse também. Portanto, 3 em 16 são azuis rugosas. E apenas uma em 16 vão ter os dois genes recessivos para os dois genes. Então, 1 em 16 aqui, olha só, azão, bezão é 1 em 16 também, só que fenotipicamente ele é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Então isso daqui, importante, presta atenção, são classes fenotípicas. E Mendel concluiu o seguinte, que na F2, isso daqui é F2, a proporção é 9, 3, 3 e 1. Isso só vale quando são cruzados dois indivíduos dihíbridos. Gente, a conclusão é a seguinte, que esses alelos eles são independentes. Mendel não sabia explicar isso, não tinha ideia de como isso acontecia, ele apenas percebeu essa independência. Hoje nós sabemos que isso acontece por quê? Porque os alelos A e B estão em cromossomos diferentes. E na meiose, a segregação dos homólogos na meiose é independente. Você já estudou isso daí em meiose. Talvez tenha que revisar um pouco, isso é bem importante. Na meiose 1, os cromossomos homólogos se separam. E como a separação de cada par de homólogos é independente, a segregação dos genes que estão nesses cromossomos também é independente. Então, quando a segunda lei é válida, quando ela é ok, quando ela está joinha, quando os alelos estudados, os genes estudados estão em cromossomos diferentes. É como se fossem carros diferentes. Mas alguns cientistas após Mendel, tentando reproduzir a segunda lei, percebiam que não dava certo. Não havia independência entre alelos e entre genes estudados em cada situação. Qual foi a conclusão? Que eles estavam
em cromossomos iguais. E se eles estão no mesmo cromossomo, eles não estão independentes, não vale a segunda lei, eles estão ligados. A gente chama isso de linkage. Isso é assunto do nosso próximo conteúdo, do nosso próximo módulo, mas por enquanto entenda o seguinte, que a segunda lei vale quando os genes estão em cromossomos diferentes. E Mendel levou uma tremenda sorte, porque todos os caracteres que ele estudou estavam em cromossomos diferentes. Ok? Então, vale sempre a segunda lei? Não. Quando não vale? Quando os genes estudados em questão estão em cromossomos iguais. Fechou? Para você poder entender um pouquinho melhor isso daí, olha só essa imagem aqui, tá bom? Se os genes estão em cromossomos diferentes, A e B são independentes, a segregação é independente. Então você pode ter na meiose 1, especificamente na fase de anáfase, o cromossomo que tem o Azão indo para a mesma linhagem meiótica aqui, ó, do Bzão. Mas em outras células você vai ter, como isso é aleatório, a posição, o posicionamento dos cromossomos, ela pode ser assim ou assim, é aleatória, você pode ter para a mesma linhagem o Azão com o Bzinho e o Azinho com o Bzão. Então você vai ter gametas Azão-Bzão, Azinho-Bzinho. E nessa situação, Azinho-Bzão e Azão-Bzinho. Importante, gente, proporção sempre é igual, proporção fenotipo, dos gametas sempre é igual. Aí você fala assim, professor, me confundi. Você não disse que é 9, 3, 3 e 1? 9, 3, 3 e 1 é a proporção fenotípica em F2. 1 para 1 para 1 para 1 é a formação de gametas no indivíduo díbrido, não confunda isso. Mas se os gametas são iguais em quantidade, por que a proporção fenotípica é diferente? Porque o Azão domina sobre o Azinho e o Bzão sobre o Bzinho. Isso acaba alterando a proporção fenotípica. Então essa é a proporção fenotípica da F2, opa, tá difícil, quando cruzamos dois indivíduos, e ficou horrível esse F2, né? Mas você entendeu, quando cruzamos duplos híbridos. E para terminar, gente, a sacada mais importante que eu acho, que é a seguinte: se eles são independentes, se eu fizesse o cálculo da probabilidade de cada indivíduo, cada fenótipo, vermelho liso, vermelho rugoso, azul e liso, daria o mesmo resultado? Porque a gente pode fazer isso. Eu posso fazer o cálculo separado. Vamos lá? Cruzando esses dois aqui. Se eu perguntar qual que é a chance de nascerem plantas com semente vermelha lisa, o que eu podia fazer? Fazer o quadrinho de Punnett para o A e para o B separados, em cada caso. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Qual que é a chance de cruzar Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, formar sementes vermelhas e lisas? Faço o quadrinho de Punnett para o A e para o B separadamente. Aqui, quantas são vermelhas? 3 em 4. Quantas são lisas aqui? 3 em 4. 3 quartos vezes 3 quartos, porque eu estou pedindo vermelho e liso, regra do E, multiplicação, lembra disso? 3 quartos vezes 3 quartos, 9 em 16. Opa, deu a mesma porcentagem com o quadro de Punnett, estudando os dois genes juntos. Vermelho e rugoso. Azão, o quadro para o A e para o B separadamente. A chance de ser vermelho é 3 quartos, ó, quem tem dominante aqui é vermelho, e de ser rugoso, nesse caso recessivo, 1 quarto, 3 quartos vezes 1 quarto, 3 em 16, bateu com o quadrinho de Punnett dos genes juntos. Se eu pegar azul e liso, azul 1 quarto, liso 3 quartos, tá? 3 em 16, 1 quarto vezes 3 quartos, 3 em 16, batendo de novo com o quadrinho de Punnett dos genes juntos. E por último, azul e rugoso, ou seja, recessivo aqui e aqui. 1 quarto vezes 1 quarto, 1 em 16. Portanto, você vai ter a mesma proporção. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte, olha só, 9, 3, 3 e 1, perceba, acompanhe aqui. Gente, quer dizer o seguinte, que os alelos A se segregam de forma independente dos alelos B. Por isso essa lei é chamada de lei da segregação independente, porque esses alelos desses genes são independentes. Eu posso dizer que os genes A e B se segregam de forma independente. Portanto, isso mostra como a lei da segregação independente funciona, tá bom? Gente, muito obrigado. Abraço para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Coloquem as questões, as perguntas ali nos comentários, caso vocês precisem. E logo, logo a gente se vê. Beijo!